você quiser adquirir, você que está aqui visitando ou que já está há algum tempo conosco e não sabe, mas esse livro o Senhor me deu ano retrasado e tem sido bênção na vida de muitos aí, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, a partir do verso 28. Esse é um dos textos mais conhecidos aí do livro de Joel e eu quero compartilhar algo ao coração dos amados irmãos. Conseguiu fazer a conexão? Você é diferenciado. Amém? Está aqui o texto, vou ler com vocês. Pode colocar na NVI, por favor? Valeu. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pai, muito obrigado porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e faz divisão entre juntas e medulas e discerne as intenções do coração. Fala conosco de maneira personalizada. Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a vida cristã e como que deve ser o nosso proceder depois de um novo nascimento. Eu sei que falar de novo nascimento pode parecer para muitos aqui chover no molhado, principalmente você que já tem uma caminhada longa com Cristo, você que já tem décadas andando com Cristo. Então, alguém falar de novo nascimento, você fala, mano, por que nascer de novo? Ok, eu já sei, eu quero algo diferente. Mas nós temos um péssimo hábito de considerar que as coisas de Deus passaram na nossa vida. E esquecemos que as coisas de Deus, elas não são como as nossas, que têm temporadas. Existem coisas de Deus que são eternas na nossa vida e elas têm que ser renovadas. O entendimento delas tem que ser renovado. Então, a gente vê um monte de gente que recebe Jesus, tem experiências profundas com Ele, começa a ter um entendimento do sobrenatural, de uma vida de oração, de jejum, mas ao longo do tempo ele acha que essas estratégias que fez com que ele alcançasse alguma coisa durante o início da sua caminhada, já não serve mais para ele. Então o que ele faz? Ele começa a abandonar aquilo que foi suporte para ele no início da caminhada. E lá na frente você vai ver crentes de muitos anos, ou até mesmo de uma longa caminhada, começar a tropeçar, começar a vacilar. Aí você diz, mas não é nascido de novo? Não é uma nova criatura? Não é um crente novo? Não é um crente? Que é isso que a pessoa fala, não é crente. E aí você vê que as pessoas, na verdade, costumam ter hábitos que não fazem parte da vida dela. Porque ela não resolveu manter as suas experiências com Cristo e passou a negligenciar isso. Então, por isso, o tema da minha mensagem hoje é: aproxime-se um pouco mais. Sempre tem mais de Deus para você se aproximar, irmão. Nunca aquilo que você já viveu em Deus será o suficiente. Todo dia tem um passo a mais para você ir em direção a Ele. Todo dia Deus tem algo novo reservado para mim e para você. A unção de ontem foi tremenda, profunda, maravilhosa. Mas a unção de hoje, ela é restauradora. Ela tem uma função específica na minha vida e na sua vida. Manter o nosso coração aberto à palavra do Senhor. Sabe, olhando para uma visão mais ampla, entender isso é entender o maná. Jesus disse que Ele é o pão do céu. Você já ouviu isso aí? Já leu isso aí? Jesus disse, olha, eu sou o pão do céu. Esse mesmo pão é chamado de maná lá no deserto. O maná, ele não poderia ser guardado para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira. Durante todos os outros dias, o maná tinha que ser pego e consumido no mesmo dia, de acordo com aquilo que cada um podia comer e de acordo com a sua família. Se porventura você tentasse guardar esse pão para o dia seguinte, ele apodrecia, criava bicho, e fedia muito. Qual é a lição que nós trazemos para hoje?
é que experiências que eu vivi em Deus ontem foram perfeitas e maravilhosas e me deram aquilo que eu precisei para ontem. Hoje é uma nova experiência. Hoje é uma nova vida em Deus. É algo mais profundo, é algo mais íntimo. Sabe? Imagine se o seu patrão dissesse para você assim, não, eu já te paguei mês passado. Você não, mas o meu salário do mês passado serviu para quê? Para o mês? O que você precisa nesse mês? O seu salário do seu mês aqui que você trabalhou. Então nós precisamos parar com essa ideia de que, pelo fato de que a gente já viveu algumas experiências em Deus, é o suficiente. Não, irmãos, a experiência de ontem foi para ontem. Hoje é algo novo que Deus tem para nós. E como é que nós vamos entender esse processo, que é o primeiro tema da minha palavra hoje? Como é que nós entendemos, Samuel, esse processo? O apóstolo Paulo, ele nos instrui a mantermos um aperfeiçoamento contínuo em Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 4, verso 12 e verso 13. Isso aqui é Paulo falando para a igreja. Com o fim de preparar os santos. Santos são todos nós aqui, ok? Estamos debaixo dessa santidade. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então todos nós aqui estamos sendo edificados, construídos para um propósito. Qual é o propósito? Alcançarmos a plenitude de Cristo. Sermos semelhantes a Ele. Até que eu e você não chegamos próximo ou de maneira igual a que Cristo foi aqui nessa terra, ainda tem muita coisa para Deus trabalhar em nós. Está entendendo aqui, irmãos? Você consegue compreender isso? Então, o trabalhar de Deus na minha vida é para que eu alcance a semelhança de Cristo. É ser semelhante a Ele. Aí eu te faço a pergunta, você se considera já semelhante a Cristo em todos os aspectos? Todinho, não estou falando em alguns não, em todos os aspectos. Se eu e você olhando para nós e avaliamos isso, e não chegamos ainda a esse entendimento de que nós somos iguaizinhos a Ele, sem tirar e nem pôr, então você não precisa de novas experiências, você já alcançou tudo aquilo que é necessário. Mas se Paulo está dizendo que é um processo, uma caminhada, então tem muita coisa que Deus precisa fazer em mim, irmãos, para que eu chegue a essa plenitude de ser exatamente como Cristo é. Então o propósito de sermos aperfeiçoados, igreja, é para abandonar a velha vida, a vida do passado. Então, os frutos dessa nova vida vão vir através de experiências que nós vamos ter com Cristo diariamente, ou todos os dias, com profundidade. Mateus capítulo 25 fala de uma coisa interessante. Como que a gente tem o hábito de abandonar as coisas que nos fazem crescer em Deus. Essa aqui, Mateus capítulo 25, é uma parábola. Muita gente interpreta de várias maneiras equivocadas, mas eu quero dizer exatamente nessa parábola, e não vou me aprofundar nela porque não tenho tempo para isso, o que de fato é, e só lendo esses 5 versículos do início. E a palavra diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, primeiro você tem que tirar a ideia de que algumas eram crentes e outras não. Primeiro, só vai encontrar com o noivo quem nasceu de novo. Ok? Então, aqui está dizendo que todas estão prontas para encontrar com o noivo. Então, não tira dessa ideia. 5 é crente e 5 não é. Não, aqui só encontra com o noivo quem está esperando o noivo. O mundo não está esperando o noivo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Só esses dois estão esperando o noivo voltar. Entendido? Então, vamos lá. 5 delas eram insensatas. O que é insensata, irmãos? Tolo. Sem muito conhecimento. Não estou falando conhecimento teórico, não. Sem discernimento espiritual. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então está falando que metade tinha entendimento e revelação e metade não tinha. Ok? Continuando. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas,
levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. O que essa palavra tem para nós, dando discernimento de caminhar com Deus um pouco mais? Você vê, todas eram noivas, todas esperavam o noivo, todos tinham uma lâmpada, mas um diferencial tinha entre uma e outra. Qual era? Umas tinham óleo a mais. Levaram óleo. O que é levar? O que é o óleo? O óleo representa a unção do Espírito na vida. Unção é algo que se adquire, irmão, quando você é esmagado em ambientes espirituais. Não tem como comprar a unção. Porque no final da parábola, ela diz, me dá. Eles falam, não, vai lá e tenta comprar. Porque não tem como eu compartilhar com você. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você pode ser crente, pode ter um novo nascimento, você pode até ter tido experiências, porque elas tinham óleo também antes de adormecerem. Mas no final não foi o suficiente, por quê? Porque elas acharam que a experiência que elas viveram em Deus já tinha sido o máximo, o upgrade necessário. Mas no final a conta não fechou, irmão. E aí? Quando a nossa conta não fecha? Quando a gente acha que a unção do marcado é para o ano inteiro. E aí, irmão? E aí o noivo chega, falta azeite. E aí quando o noivo recebe as primeiras 5 que tinham azeite sobrando e elas entram para a boda do cordeiro, as outras batem na porta. Somos nós, quem são vocês? Ah, nós somos as noivas que ficaram do lado de fora sem azeite a mais. Aí ele diz, não, eu não conheço vocês. O não conhecer aqui é ele dizendo exatamente o seguinte, eu nunca tive intimidade com vocês. Qual nível de intimidade vocês têm comigo? Que se vocês tivessem, o azeite estava sobrando. Então diga para o irmão que está do seu lado, intimidade gera azeite. Azeite significa unção. Então muitas vezes nós imaginamos que algumas experiências que vivemos, ou momentos extraordinários de Deus, irmãos, isso é profundo demais, isso é muito bom, você estar em ambientes espirituais, você viver coisas boas em Deus, mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos, essa experiência, essa vida com Deus, ela tem que ser cotidiana. Não estou falando que você tem que estar em congresso o tempo todo, que você tem que estar aí o tempo todo, não, irmãos, a vida cotidiana é um caminhar no Espírito. E aqui eu vou aprofundar um pouco mais, porque às vezes a gente entende que ambientes espirituais é o suficiente, não, muitas vezes não é um ambiente, é você, irmão. É você, não é o lugar, é você que atrai a glória, é você que atrai a presença. Então muitas vezes você fica igual um lunático procurando um canto onde está descendo o azeite. Não! Você conduz glória, você conduz presença. A vida de Deus está em você. Então se a vida está em você, no momento em que você é esmagado, a unção desce. Ok? No momento que você é imprensado, a unção vem, porque tem que imprensar ali a azeitona para que o óleo seja extraído dela. É assim que a gente avança espiritualmente. Então o Espírito de Deus, que é o centro da minha mensagem aqui, daquilo que eu estou falando para vocês, habita em nós. E ele não só habita, ele foi selado. Diga assim, o Espírito Santo, fala mais forte, o Espírito Santo está selado em minha vida. Isso é profundo demais. Você entender que o Espírito Santo está selado em você. E o que é um selo? É uma testificação de que aquilo ali foi aprovado. Se você comprar qualquer coisa hoje em dia, você vai ver que tem uma testificação, um selo. Qualquer coisa que você comprar. Você aponta sua câmera, o QR Code ou a maquininha ali do leitor, você vai ver. Aquilo testifica que isso ali foi selado. Pertence. Tem um direito autoral, tem um dono, tem uma marca por trás daquilo. Você tem um dono, você foi selado com o Espírito Santo. Deus reside agora, não na sua carne, mas ele reside no seu espírito por intermédio do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus não está em você por um acaso. Quando você nasceu de novo, agora existe um propósito em cima disso. Por isso que eu digo que as pessoas não entendem o novo nascimento. Porque eles acham que o novo nascimento simplesmente você levantou a mão, agora eu sou parte de uma igreja e sou crente. Não, irmão, você nasceu de novo. Você agora é uma nova criatura. Ou seja, a velha natureza morreu. Existe alguém agora que governa a sua vida. Então, liberdade
que nós falamos que você tem Cristo, não é o direito de você fazer o que você quiser, porque isso não é liberdade. Isso ainda é escravidão dos seus próprios sentimentos e das suas próprias vontades. Liberdade é você não fazer aquilo que você quer, porque agora você tem alguém que governa a sua vida. Porque eu poderia muito bem dizer, eu não vou pregar hoje, não estou afim, vou ficar em casa. Eu tenho esse direito, mas além do meu direito, eu sou guiado e governado por alguém que sabe o melhor para a minha vida, porque eu fui comprado. Eu não tenho mais direito sobre a minha vida. Por isso que nós dizemos assim, eu recebo Jesus como meu Senhor e... Só que você acha que é só Salvador, mas tem um Senhor antes do Salvador. O Senhor significa que agora você é propriedade dele. E você não tem direito mais sobre a sua vida. Você consegue entender essa diferença? Porque a gente pensa no Salvador, agora eu estou livre do inferno. Mas ele é seu Senhor. Você não é mais escravo do diabo? Mas Paulo diz assim, sou servo. Servo é escravo. A gente costuma dar um upgrade nessa palavra, mas servo no original é escravo. Então se você é escravo, você não tem vontade. Então se você não tem vontade, então você tem que entender que quando o Espírito Santo é selado na minha vida, Efésios capítulo 1, verso 13, nos fala exatamente qual é o significado disso. Em quem, Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não é qualquer coisa, é o Espírito da... Diga assim, eu tenho o Espírito da promessa selado em mim. O que isso significa, Samuel? O que é ter o Espírito da promessa selado? É exatamente o que João capítulo 16, Jesus dizendo para os seus discípulos, afirma. João 16, 13 diz o seguinte, quando, porém, o Espírito da verdade vier, que era o Espírito que estava sendo prometido sobre a vida dos discípulos, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ou seja, o Espírito vai guiar-nos a toda, fala mais forte, verdade. Então você anda na palavra da... Então não há mentira na minha vida. Então, quando eu tenho o Espírito Santo selado, não há mentira na minha vida. Por que não há mentira? Porque Gálatas capítulo 5, 25 diz o seguinte, já que vivemos no Espírito, como ele está selado em nós, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar na verdade. Se eu ando na verdade, eu ando no... Se eu ando no Espírito, eu nasci de... Aí se eu ando na mentira, eu tenho que rever meu novo nascimento. Porque o fruto de um novo nascimento é andar na verdade. E aí, irmãos, nós costumamos valorizar o exterior. Mas presta bem atenção como às vezes a gente é forçado a entrar por um caminho da hipocrisia. Porque a gente diz que anda na verdade. Mas eu vou te provar que muitas vezes a gente não vive a verdade que nós estamos dizendo que andamos. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. É um texto bem conhecido, todo mundo conhece esse texto, já viu isso muitas vezes. E olha bem o que esse texto diz. Por isso, 1 Coríntios capítulo 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo de sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Mas o que tem a ver isso com andar no Espírito, Samuel? Pelo amor de Deus, a ceia com andar no Espírito. Você comete um ato pecaminoso, e é dia de ceia. Aí você, eu não vou cear hoje. Aí você fica aqui... dando uma de espiritual porque você não se sente digno de cear. Aqui não, né? Mas geralmente em outros lugares a ceia passa, né? A pessoa, não, irmão. Porque na atitude dela, rejeitar a ceia é uma atitude de espiritualidade. Não. Porque ela está entendendo que ela rejeitando a ceia, ela está dando um martírio para a própria carne dela, de dizendo, você não é digno de cear porque você não está em santidade. Quem foi selado na sua vida, irmão? Vou fazer uma pergunta. Quem é que está selado na sua vida?
Quem está selado, irmãos? O Espírito Santo está selado, né? Mas será que ele só está selado na ceia, irmãos? Só num dia de ceia aqui que ele se move na sua vida, que ele te traz um discernimento que você está em pecado e que você precisa consertar, é só na ceia? Então é hipocrisia quando eu paro de ceiar porque eu julgo que a ceia vai provar que eu sou carnal ou sou espiritual. A ceia só está mostrando a falta de caráter que eu tenho. Sabe por quê? Porque se eu entendesse que sou selado no Espírito, eu tinha vergonha de continuar na prática do pecado. Então todo dia eu entrava no ambiente espiritual e dizia: Senhor, me arrependo e apaga de mim essa transgressão, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Não é a ceia que define isso, mas o entendimento próprio de que Deus está habitando em mim, e a partir desse entendimento eu vivo uma vida de verdade. Você viu a diferença? Como a gente é hipócrita? Te bate no peito, sou cristão, não vou tomar ceia. Não, você precisa entender isso antes de cometer o pecado. E se cometeu, ser homem suficiente ou mulher suficiente de ter um coração arrependido diante dele. Porque Deus não tem problema com o seu pecado. Sabe qual é o problema? Deus tem problema com a sua religiosidade. Porque todo pecador teve acesso a Jesus, mas o religioso ficou impedido de ter acesso a Jesus. Por que Jesus não tem problema com o meu pecado? Porque ele fez com que o meu pecado estivesse nele na cruz do Calvário. Ele diz assim: eu te dei liberdade para você escolher não mais pecar. Você pecava porque isso era da sua natureza. Hoje eu te dei a opção de você dizer não. E como eu digo não? Andando na verdade. Diga assim: andando na verdade. Eu digo não. Eu digo não para uma vida de pecado. É isso que a gente precisa entender. Então valorizamos demais a ceia. E não estou falando que é errado, não. A ceia é um momento simbólico onde nós relembramos aquilo que Cristo fez na cruz. Mas nós esquecemos, irmão, de que se nós não valorizarmos o selo do Espírito, ele se apaga do seu coração. A chama se apaga. Porque você valoriza a ceia, mas esquece que existe uma chama do selo que foi colocado em você. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 30. Porque você fica preocupado com a ceia do que eu vou olhar para você. Eu não vou nem olhar para você, irmão. E você preocupa com o que as pessoas vão dizer ao seu respeito. Mas você esquece de quem está selado aqui, ó, no seu peito. Olha o que Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Paulo está dizendo: irmão, não entristeça aquele que está selado em vocês, foi colocado em vocês. Por quê? Que longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, não podemos entristecer aquele que foi selado em nós, andando de acordo com a vontade da carne, com ira, com palavras errôneas, com aquilo que você vê que não é correto. Abandona isso e ande na paz, no amor, na benignidade, no perdão uns para com os outros, porque foi assim que Cristo quer que vocês vivam. É dessa maneira. Então a gente fica aqui implorando: desça, o fogo de Deus vai arder. Vai, irmãos. E ele vai consumir tudo aquilo que é pecado. Você sabia disso, né? Então quando você está cantando, você tem que entender o que você está cantando. Mais uma vez, o fogo de Deus vai arder. Sabe por que Jesus falou que o fogo ia arder? Que ele tinha zelo? Foi quando estavam fazendo a obra da maneira errada. E haveria de vir justiça sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus falou: sobre esse lugar não ficará pedra sobre pedra. E tudo que é feito da maneira errada vai ser destruído, porque o zelo pela obra me consome, o zelo pelas coisas de Deus me consome. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você canta, com aquilo que você está vivendo e com suas práticas. Então a gente precisa entender que quando você nasce de novo, tem um selo na sua vida. E você tem uma nova história. Diga assim: eu tenho uma nova história. Eu já não sou mais o mesmo. Esse tem que ser parte do nosso entendimento. Então, como é que faz, Samuel? Porque você diz assim, que existe um processo de caminhada, e que eu tenho que valorizar a presença,
que Deus está selado em mim, mas como que eu posso ter uma vida de plenitude no Espírito, andando no Espírito, tendo revelação, tendo verdades, que essas coisas sejam completas em mim? Irmãos, prosseguindo em conhecer a Deus. Esse é o caminho de todos nós. Lembra que eu te falei? O que faz você errar e o que faz eu ter atitudes erradas é achar que a minha experiência já foi suficiente. Então, por isso, devemos prosseguir em conhecer a Deus. Então, uma das últimas orações de Jesus, eu quero deixar isso claro para você, Jesus não orou para que você fosse próspero, Jesus não orou para que você tivesse uma vida abundante. Uma das últimas orações de Jesus para nós, como filhos e discípulos, foi essa, João capítulo 17, verso 3. Você precisa olhar a Bíblia com inteligência e ver o que de fato a Bíblia fala ao seu respeito quando você tem um novo nascimento. E a oração de Jesus para nós é essa: e a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está fazendo essa oração. E a oração dele é que, Pai, que eles te conheçam, que eles possam conhecer a ti, e através do conhecimento que eles têm ao seu respeito, eles me conheçam. Eles têm revelação de quem eu sou de fato para eles, e não viva da maneira com que eles querem viver, e não andem do jeito que eles querem andar, mas que eles andem de acordo com aquilo que eles conheceram ao seu respeito. Porque se nós conhecermos de fato a verdade que Deus tem para nós, nós não vamos ser guiados pelos ventos do mundo, irmão, mas vamos ser guiados pelo aquilo que Jesus falou que seríamos. Porque Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda verdade. E aí a vida do crente passa a ser verdade, não mais mentira. Ele não vive mais escondendo coisas, ocultando coisas, vivendo duplamente. No prédio aqui ele é uma coisa com os irmãos, lá na casa dele ele é outra coisa com a sua família. Então ele tem uma dupla personalidade espiritual. Não existe isso. Ou você é selado, ou você está vivendo de acordo com o padrão do mundo e está muito longe de conhecer aquele pelo qual te chamou. Então, o profeta Oséias anuncia muito antes como que seria esse dia. O dia que a gente tivesse no nosso coração essa fome por conhecer a Deus. Olha o que Oséias capítulo 6, verso 3 diz, irmãos. Conheçamos, ponto, agora, presente, e prossigamos em conhecer futuro. Você consegue entender isso aqui? Você conhece agora, está tendo revelação do que ele quer para a sua vida. Mas Oséias está falando, e continuamos a entender o que ele tem para nós. Porque, irmãos, não basta eu sentar aqui e ouvir uma palavra abençoada. Não basta estar na minha cela. A palavra do Senhor está nos dizendo que tem algo a mais, irmãos, que a gente precisa entender. Tem algo a mais que a gente precisa ter revelação. Por isso, quando você entrar no seu quarto, no seu secreto, você precisa, Senhor, o que tem a mais para a minha vida? O que o Senhor precisa revelar para mim, que eu não estou entendendo ainda? Eu já te conheço em partes, mas eu quero te conhecer como Jó disse: ó Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então me dá essa revelação de entender o rema, a palavra revelada, não logos apenas, um conhecimento teológico, um conhecimento apenas humano de quem Deus é, mas eu quero ter a vivência, andando no Espírito, irmão, é viver em profundidade com a palavra. Oséias falou, que vocês conheçam e prossigam em conhecer o Senhor como uma alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. O conhecer a Deus, irmãos, não está limitado em apenas uma coisa linear humana, mas está no relacionamento cotidiano. Eu vou ler de novo João capítulo 14, verso 16, verso 17. Jesus diz isso aqui. Evangelho de João 14, verso 16 e 17. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Diga assim: Ele está sempre comigo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por isso a importância do novo nascimento. Por isso não despreze o novo nascimento e o entendimento do que é o novo nascimento. O mundo não nasceu de novo, por isso não pode receber o Espírito selado dentro deles. Porque não veem,
nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará com vós. O que é que ele faz aqui? Ele está onde? Ele habita onde? Aonde ele habita? Olha que interessante. Então, na ceia eu não preciso ficar preocupado, né, irmão? Porque antes de cometer o pecado, eu já me preocupo se eu estou agradando a ele ou não. Antes de deitar com a mulher do vizinho, eu já me preocupo se eu estou agradando a ele ou não. Antes de pegar aquilo que não é meu, eu já me preocupo se estou agradando a ele ou não. Antes de falar mal dos outros, eu já me preocupo se é isso que a verdade me diz. Porque quando eu tenho plena consciência disso, eu já elimino os obstáculos que me causam queda na minha vida. Por quê? Porque agora eu o conheço. E se eu o conheço, eu tenho intimidade. Se eu tenho intimidade, ele vai falar do que Deus quer para a minha vida. A pergunta para nós como igreja é: se nós andamos no Espírito, nós devemos viver também no Espírito. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.